Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo, o que importa é que você está tentando melhorar, está tentando estudar. Tá? Isso que importa. Meu nome é Márcio Gordo, sobrenome é esse mesmo, Gordo. Tá? E eu sou professor de física, tá? E eu fui convidado pelo Yango para estar presente aqui nesse projeto que eu considero muito nobre, ainda mais em tempos de quarentena, né, em que a gente precisa se reinventar para poder seguir com as nossas vidas. E eu pretendo aí ajudá-los o máximo possível, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre eletrodinâmica, tá? A eletrodinâmica é o estudo da corrente elétrica e das suas implicações em geral, tá? Só que para você entender corrente elétrica, você tem que entender de onde ela vem, o porquê ela existe, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então hoje a aula vai ser basicamente de conceitos introdutórios, certo? Conceitos introdutórios. E esses conceitos que a gente vai aprender hoje vão servir para todos os pontos da eletrodinâmica daqui para a frente. Tudo que você for estudar em eletrodinâmica vai estar relacionado com os conceitos que a gente vai aprender aqui hoje. Tudo bem? Então vem comigo que eu espero que isso seja bastante bom para você, tá? Então o que acontece na eletrodinâmica? Antes de você entender a eletrodinâmica, vamos entender um pouco de alguns conceitos básicos que você precisa saber antes de você pensar em eletrodinâmica, tá? Aqui eu desenhei um átomo para vocês. Esse é o desenho de um átomo. E qual é a ideia de um átomo? A ideia de um átomo é que o átomo é constituído, você vê isso em química provavelmente, tá? Mas o átomo, ele é constituído por um núcleo, certo? Um núcleo rodeado pela eletrosfera. Na eletrosfera se encontram os elétrons e no núcleo se encontram os prótons e os nêutrons, tudo bem? A grande questão é que a gente não mexe no núcleo quando a gente quer se referir a cargas elétricas. Quando um átomo que constitui um corpo, né, e quando um corpo acaba sendo carregado eletricamente, acaba adquirindo cargas elétricas, esse corpo não adquire cargas elétricas ao mexermos no núcleo. A gente não pensa. Não é que você não possa mexer no núcleo, você pode mexer no núcleo. Mas quando você mexe no núcleo, você está fazendo uma reação que a gente chama de reação nuclear. E não é o caso aqui. A gente está mexendo na eletrosfera apenas. Então, para um corpo adquirir carga elétrica, ele tem que receber elétrons ou perder elétrons. Tudo bem? Então, os elétrons em falta ou elétrons em excesso é que faz com que o corpo tenha carga elétrica. Elétrons em falta significa que os prótons estão sobrando, logo a carga é positiva. Se os elétrons estiverem em excesso, significa que eles existem mais elétrons do que prótons, logo os elétrons, logo o corpo está carregado negativamente. Essa é a ideia. Tudo bem? A carga de um elétron, ela é dada por essa continha aqui, ó. É esse valor a carga de um elétron. Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Para você determinar isso não é fácil de fazer, tá? Foi um cientista chamado Robert Millikan, que lá no século XVIII século XIX, conseguiu, na verdade, determinar a carga do elétron. Na verdade, foi no século XX. No século XX ele conseguiu determinar a carga do elétron, mas foi um tanto complicado, tá? Não é tão simples, tá? Porque a gente não consegue pegar um elétron e medir a carga dele. Tá? A gente precisou definir algumas coisas antes para conseguir medir a carga do elétron. Na verdade, o que a gente definiu antes, de fato, foi a corrente elétrica. Então, a gente já sabia da existência de corrente elétrica antes mesmo de saber que a corrente elétrica era composta de elétrons. Por mais incrível que isso pareça, tudo bem? Então, a corrente elétrica, ela é o quê? A corrente elétrica ela é o fluxo ordenado e contínuo de cargas elétricas. Como assim, fluxo ordenado e contínuo de cargas elétricas? Bom, quando você tem elétrons, vamos pensar aqui, eu peguei uma barra aqui condutora, tá? Isso aqui é uma barra condutora. Ou seja, essa é uma barra feita de um material condutor. É feita de um material condutor. O que é um material condutor? Um material condutor é um material que permite uma mobilidade grande dos elétrons. Os elétrons que estão contidos nos átomos desse material, eles têm uma grande mobilidade. Isso, em geral, acontece com os
com os materiais metálicos, com os metais. Os metais, eles possuem na verdade, os átomos de metal, de ferro, de cobre, alumínio, seja lá qual for o metal que você estiver pensando, os átomos entre si se ligam através da ligação química que a gente chama de ligação metálica. E nessa ligação metálica, os elétrons se encontram no que a gente chama de mar de elétrons. E o que é esse mar de elétrons? O mar de elétrons acontece quando os elétrons eles possuem um movimento totalmente aleatório. Ou seja, os elétrons se movem em direções totalmente distintas e aleatórias. Tá? É isso que acontece nesse mar de elétrons. Só que por algum motivo, esses elétrons eles conseguem ter esse movimento reorganizado de modo que todos rumam para a mesma direção eventualmente. Aí eu estou supondo aqui que no meu desenho os elétrons estão rumando para a direita, estão indo para a direita. Mas a parada é, quando a barra está isolada, está sozinha, não tem nada, essa barra está com os elétrons, com os átomos entre si, gerando essas ligações metálicas, logo esses elétrons estão desordenados. Então, uma barra de metal, qualquer pedaço de metal, qualquer coisa feita de metal, se ela não está eletrizada, ou mesmo estando eletrizada, se ela não está conduzindo corrente elétrica, essa barra de metal, ela está configurada, os elétrons estão configurados nesse formato, nesse mar de elétrons. Só que por algum motivo, esse mar de elétrons ele deixa de existir, e passa a existir o quê? E passa a existir o que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica é justamente esse fluxo contínuo e ordenado de elétrons. Tudo bem? Corrente elétrica. Ele passa a existir nesse fluxo contínuo e ordenado de elétrons. Mas a ideia é, o que é que causa esse fluxo ordenado e contínuo de elétrons? Tem que ter alguma coisa motivando os elétrons a irem de um lado para o outro, não motivando em termos de psicológica, né? Elétrons não têm cabeça, não têm cérebro. Então, algo físico aí, alguma característica física, alguma propriedade física, faz com que esses elétrons saiam de uma parte da barra e queiram ir para a outra parte da barra. E a característica física que permite que isso aconteça é a característica que a gente chama de diferença de potencial. Então, basicamente, de alguma forma, a gente vai proporcionar aos terminais desse condutor, aos terminais dessa barra metálica, uma certa diferença de potencial. Em geral, a gente representa a diferença de potencial por um sinal de mais e um sinal de menos. O sinal de mais indica que aquele terminal é o terminal que a gente chama de positivo e é o terminal de maior potencial. O terminal menos é o terminal que a gente chama de negativo e é o terminal de menor potencial. Tudo bem? Então a gente tem que proporcionar àquele condutor uma certa diferença de potencial. Em geral, a gente consegue proporcionar uma diferença de potencial quando a gente faz algum tipo de conversão de energia. Como assim? Bom, quando você pega uma pilha, tu sabe que a pilha proporciona uma DDP. Se você olhar a pilha, pega uma pilha e lê a pilha. As pilhas, em geral, são de 1,5 volts. Volts, quando a gente se refere a volts, a gente está falando de DDP. Então, a pilha de 1,5 volts, ela fornece uma DDP de 1,5 volts para aquele dispositivo aquele aparelho eletrônico que ele está, eletroeletrônico, né, que está sendo alimentado por ela. Uma bateria de carro já tem uma tensão de 12 volts. As tomadas da nossa casa, se você é do Rio de Janeiro, tem uma tensão de 127 volts. Em outros lugares do Brasil, 220, tudo bem? Então, essa energia, ela vem de algum lugar. No caso da pilha, a pilha tem uma reação química ocorrendo dentro dela, que vocês veem isso em eletroquímica, lá na parte de química, e essa reação química gera energia elétrica, gera uma DDP. Quando a gente fala da energia que chega nas nossas casas, em geral a energia que chega nas nossas casas vem da usina hidrelétrica. Se você é do Sudeste aqui,
do Sul vem de Itaipu. Quem vai mais para o norte tem outras usinas hidrelétricas que alimentam o Brasil. Então, as usinas, elas são geradoras de DDP. Essa DDP vem para nossas tomadas por conta lá de Itaipu. É lá em Itaipu que essa DDP está sendo gerada e está sendo jogada para cá. Tá? Então, algum tipo de conservação de energia gera essa DDP. No caso do painel solar, por exemplo, placa solar, energia solar. A própria placa solar, ela faz o quê? Ela pega a luz do sol e transforma de alguma forma em DDP. Você não precisa saber as minúcias dessas transformações, até porque você não é engenheiro eletricista, tudo bem. É legal saber, mas não é o necessário. Mas a ideia é que essa DDP, ela surge da necessidade de você converter energia de algum tipo em energia elétrica. É assim que a DDP surge, é assim que os elétrons podem fluir. Tudo bem? Essa é a grande ideia. Só que você não pode ignorar que na definição de corrente elétrica, existe aqui a palavra contínuo. E essa palavra contínuo, ela implica o quê? Ela implica que, enquanto essa DDP estiver disponibilizada, os elétrons estarão fluindo dentro dessa corrente elétrica. Só que para isso acontecer, a única forma possível é de esse condutor ele estar inserido no que a gente chama de circuito elétrico. É impossível a gente ter corrente elétrica se a gente não tiver um circuito elétrico. Só é possível ter corrente elétrica se a corrente elétrica acontecer dentro de um circuito elétrico. Como assim? Qual é a ideia? Se o condutor não está conectado num circuito, os elétrons simplesmente correriam. Até botei aqui a DDP ao contrário, só vou corrigir, tudo bem? Botei sem querer ao contrário. Os elétrons simplesmente sairiam aqui da esquerda e correriam para a direita, né? Os elétrons são negativos, eles procuram a região positiva. Então, os elétrons que estão nesse material, eles correriam para a direita naturalmente. Só que os elétrons ficariam aqui, porque eles não teriam para onde ir. Eles parariam aqui e ficariam dessa forma aqui. Aí que tá, quando você tem um circuito elétrico, os elétrons dão a volta no circuito e continuam esse movimento constantemente. Enquanto essa DDP, e esse é o símbolo de uma DDP, tudo bem? É por esse símbolo que a gente representa que uma DDP está sendo inserida no circuito. E aí, U é o símbolo de DDP, diferença de potencial, tudo bem? É por esse símbolo que a gente consegue entender que, por símbolo não, por esse circuito, né, que a gente consegue entender que a corrente pode ir e continuar indo, né? Ela pode continuar num ciclo que vai ser infinito, né, se eu continuar disponibilizando essa DDP aqui para o circuito. Então, enquanto essa DDP existir, a corrente elétrica vai estar fluindo no circuito. Tudo bem? Então, a corrente elétrica, só tem que tomar cuidado que o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido contrário ao do fluxo dos elétrons. Esse é o sentido convencional. É convencionado que a corrente elétrica flui no sentido contrário ao dos elétrons. Por que isso? Porque os elétrons são negativos. Então, se a gente pensar que a corrente elétrica é o fluxo propriamente dito dos elétrons, no sentido do fluxo dos elétrons, a gente está dizendo que a corrente elétrica é negativa. Em geral, a gente pensa na corrente elétrica como positiva. Tudo bem? Então, a única diferença aqui é que os elétrons indo para a direita, a gente considera a corrente indo para a esquerda. Esse é o sentido convencional. Então, para os elétrons, eles vão sempre no sentido contrário ao da corrente elétrica. Tudo bem? Pense nisso. Então, quais são o que você tem que entender bem aqui? A corrente é um fluxo ordenado de elétrons, mas não é um ordenado qualquer. É um ordenado contínuo. É um ordenado que obriga a corrente a sempre existir. Isso só vai acontecer se a corrente acontecer dentro de um circuito elétrico. Porque um circuito elétrico em que existe uma DDP sendo conferida a ele,
uma DDP que em tese não acaba, porque você está continuamente transformando algum tipo de energia em energia elétrica, só vai fazer sentido isso acontecer se for num circuito elétrico para que os elétrons que tentam ir para o terminal positivo, eles acabem voltando para o terminal negativo e refaçam o movimento o tempo inteiro. Tudo bem? Então só faz sentido eu falar em corrente elétrica se eu estiver me referindo a um circuito elétrico. Show de bola? Então é essa parada. Mas é importante também a gente saber calcular corrente elétrica. Como é que a gente calcula corrente elétrica? Olha aí, para a gente calcular corrente elétrica, a ideia aqui é entender a definição. A corrente elétrica não é só o fluxo ordenado e contínuo de elétrons. A corrente elétrica, ela é definida como a taxa de variação, a taxa de fluxo da carga que percorre um condutor. Então, conforme uma carga percorre esse condutor, essa carga leva um tempo para fazer isso. E a corrente elétrica é a taxa com que essa carga leva para percorrer esse condutor. Tudo bem? Então você tem uma certa quantidade de carga, que a gente chama de ΔQ, passando naquele condutor, e ela leva um certo tempo ΔT para fazer isso. A corrente é simplesmente a razão entre a carga e a corrente. E aí, a corrente, ela é no SI medida em amperes. Esta é a unidade do SI para a corrente. É a amperagem, né, que a gente chama. São os amperes. Tudo bem? E com isso, o tempo no SI ele é medido em segundos, e a carga no SI ela é medida em coulombs, tudo bem? Então, a carga, que é o produto da... É só você passar o ΔT multiplicando que você entende isso, né? Passa o ΔT multiplicando para o outro lado, a carga ΔQ, ela vai ser igual a quê? A carga ΔQ, ela vai ser igual ao produto da corrente pelo tempo. Show de bola? Então, a carga vai ser o produto da corrente pelo tempo. Só que, usualmente, você não usa a unidade Coulomb para carga. Muitas vezes, a gente usa a unidade miliampere-hora. Por exemplo, quando você pega uma bateria de carro, não está escrito lá a carga dela em coulombs. Está escrito a carga dela em miliampere-hora. Bateria do celular hoje em dia, né, nas especificações técnicas do celular, elas vêm escritas em miliampere-hora e não em coulombs, tudo bem? Então, para eu conseguir achar a carga em coulomb, em miliampere-hora, eu preciso colocar a corrente em miliamperes e o tempo em horas. Só assim eu consigo achar a carga em miliampere-hora. Por exemplo, o celular que eu estou usando para gravar essa aula é um celular que possui uma bateria bem resistente porque ela tem 5.000 mAh de carga. Um iPhone da vida que tem um poder de processamento bastante grande, uma câmera bastante potente, só tem 3.300 mAh, se eu não me engano. Um iPhone 10 ou 11 da vida aí. E esses iPhones, eles a bateria costuma durar pouco, justamente porque ela tem uma capacidade limitada com relação ao processamento do celular. O meu celular não tem um processamento potente e tem uma bateria grande. Então a bateria do meu celular dura facilmente um dia comigo usando regularmente. Mais de um dia, na verdade, dura 2 dias. Eu consigo carregar o celular de 2 em 2 dias, nos dias de hoje, né? Então, entenda que muitas vezes a carga aparece em miliampere-horas e não em coulombs, tudo bem? Que é a unidade do SI de carga, tá? E aí, existe uma questão do Enem 2017 que fala justamente disso. A questão te dá uma figura, uma foto mesmo, de uma bateria de notebook, tudo bem? E a bateria desse notebook tem essas especificações, aparecem bem nítidas essas especificações. 11,1 volts, 4.400 mAh, 48,84 Wh. É isso que aparece, não é dito nada sobre isso. Aí ela diz que essa bateria alimenta um notebook que necessita uma corrente de 2 amperes para funcionar. Necessita uma corrente de 2 amperes para funcionar. Aí a pergunta da questão é,
por quanto tempo essa bateria pode funcionar antes de descarregar completamente. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é descobrir qual é a carga que essa bateria tem quando totalmente carregada e sabendo que ela vai fornecer uma corrente de 2 amperes para o circuito, descobrir quanto tempo ela vai levar para funcionar. E qual é a ideia aqui? A ideia é entender qual dessas 3 grandezas se refere eventualmente à carga elétrica. A gente sabe que volts, como eu já disse, volts tem a ver com DDP. Então não é o que a gente está pensando. O watt-hora, eu vou falar isso daqui a pouco, mas o watt-hora tem a ver com energia elétrica, tudo bem? Então 48,4 watt-hora é uma unidade de energia, não é uma unidade de carga. A carga de fato é quem? A carga de fato é essa aqui, 4.400 mAh. Então é essa quantidade que representa a carga e é essa quantidade que a gente vai usar na nossa questão. Aí eu vou separar esse espacinho aqui, para a gente resolver a questão, porque realmente é muito rápido, quer ver? Ó? Dá uma olhada. Eu sei que a carga é o produto da corrente pelo tempo. Então vamos repetir isso aqui. Ó. A carga é o produto da corrente, a carga é o produto da corrente pelo tempo. Tudo bem? Então, se eu quero o tempo que vai levar para descarregar, é só eu pegar a carga e dividir pela corrente. Não é só passar a corrente dividindo para o outro lado. Então, qual vai ser o tempo? O tempo que leva é... Lembra que a carga existente ali é uma carga de 4.400 mAh. E a corrente? A corrente de 2 amperes, mas aí você tem que tomar um cuidado. Para que você possa usar a carga em mAh, a corrente tem que estar escrita em miliamperes. Só que ela não foi dada em miliamperes, ela foi dada em amperes. Então, essa corrente sendo dada em amperes, você passa ela para miliamperes fazendo que conta? Sempre que você passa para mili, você tem a unidade que não tem nenhum prefixo, não tem nenhum submúltiplo, e eu vou passar para miliamperes, é só multiplicar por 1000, é do tipo metro para milímetro, milimètre, né? É milésima parte do metro. Então, 1 metro tem 1000 milímetros, 1 ampere tem 1000 miliamperes, ou seja, 10 ao cubo miliamperes. Então, se eu tenho 2 amperes, eu tenho 2000 miliamperes. Então, eu poderia até escrever assim, né? Em vez de botar 2 vezes 10 ao cubo, é só andar 3 casas para a direita, né? Vai dar quanto isso? Vai dar 2000 miliamperes. Aí tu vai cortando aqui, ó, corta os zeros em comum, vai ficar 44 dividido por 20. E esse tempo, ó, como eu disse, se você coloca a carga em miliampere-hora e a corrente em miliampere, o tempo sai em horas. Então, esse tempo aqui vai dar quanto? 44 dividido por 20, isso aqui vai dar 2,2 horas. Ou seja, isso são 2 horas e 0,2 horas. Ou seja, 2 horas, 120 minutos, mais 1/5 de hora, porque 0,2 é 1/5 de hora. Então, é só multiplicar isso aqui por 60, né? Para passar isso para minutos. Isso vai dar 132 minutos, porque o Enem perguntava esse tempo em minutos. Então, você marcava lá a opção 132 minutos. Esse era o tempo que a bateria levaria para descarregar completamente. Show de bola? É isso. Agora, quando você tem uma corrente elétrica variável, ou seja, ela não é constante, você pode calcular a área calcular a carga, quer dizer, tirando a área do gráfico I por T. Então, quando você tem um gráfico corrente pelo tempo, tira a área que tu acha a carga que fluiu naquele circuito. A UERJ gosta muito de questões assim, de gráfico, tá? Falando da UERJ aqui especificamente, ela gosta muito de questões de gráfico que você tira a área e obtém alguma grandeza. Isso aconteceu ano passado, mas não era uma questão de eletrodinâmica, era uma questão de mecânica, mas mesmo assim a UERJ gosta bastante, então é um conceito que você tem que saber. Sempre que você tira a área do gráfico, você acha a carga que fluiu ali no condutor naquele intervalo de tempo. Tudo bem? Mas é óbvio que tem que ser o gráfico da corrente elétrica pelo tempo. Show de bola? Então vamos lá, galera.